Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e eu estou aqui super bem acompanhada do Foster. Olá, pessoal. Olá, Alexia. Tá tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo ótimo. Eu tô rindo porque também temos nosso cachorro aqui gravando com a gente e ela está em cima de mim no sofá. Então eu estou gravando numa posição muito estranha. Na verdade, ele tá entre as suas pernas, ou seja, ele tá no meio das suas pernas, e as suas pernas estão servindo como cama, uma caminha pra ele. É abuso, É. mas todo mundo sabe quem é o dono da casa aqui. Sim, não há dúvidas. Bom, enfim. Tudo bem, Alexia? Sim. Então, Foster, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu acho que vamos falar sobre um programa de televisão, um programa de televisão que estamos assistindo agora e, se não me engano, já assistimos 5 temporadas, então acabamos de começar a sexta temporada e é o Seinfeld. Sim, e temos um aluno muito especial, o Andrew, que ele vai provavelmente amar esse episódio. E eu acho que a gente deveria ter convidado o Andrew para falar sobre o Seinfeld. Talvez a gente possa fazer um episódio extra com o Andrew no futuro. Sim, É. uh, Andrew, se você está escutando, a gente vai te convidar. Não sei se ele vai amar esse episódio ou talvez Odiar. odiar, porque o nosso aluno, ah, ele é mais ou menos especialista em Seinfeld. É. Ele faz coisas de trivia e ele sabe tudo. Ele faz jogos de perguntas e respostas, organiza isso tudo, enfim. Sim. Então, Então podemos começar com a gente falando com nossas bobagens e depois podemos convidar os as pessoas especialistas. mais cultas. Bom, o Seinfeld pra mim é um dos melhores programas de TV que já existiu, né. Não é à toa que a Netflix agora colocou, no canal de streaming deles. E o quê? Não, só foi engraçado escutar você falando o Netflix colocando no canal de streaming deles, ao invés de falar colocar no Netflix. Sim, eu dei uma volta mais longa, né, pra falar a Exatamente. mesma coisa. Eh, então, basicamente, eu e Foster, a gente tem assistido, às vezes, enquanto a gente janta, eh, um episódio de Seinfeld. Uma coisa que a gente nunca
Fez, na verdade a gente sempre jantou na mesa sem TV, nunca fomos acostumados a fazer isso, mas de uns tempos pra cá, principalmente nas quartas-feiras, depois da minha aula de cerâmica, a gente tem assistido um Seinfeld enquanto come uma pasta, um macarrão muito gostoso que eu trago pra casa. Sim. Quarta-feira sempre é um dia bom. Então, Alexia, não é minha primeira vez assistindo Seinfeld, mas eu assisti alguns episódios, tipo, quando eu era mais jovem, mas eu não lembro de muito. Eu lembro das personagens principais, mas, se não me engano, você já assistiu mais ou menos todos os episódios durante a pandemia. Sim, eu acho que essa é minha segunda ou terceira vez assistindo tudo de novo. Sério? É, porque eu lembro que na época que eu trabalhava no Porta dos Fundos, eh, a gente assistia, assim, em grupo, porque era algo que a gente sempre amou, né, e vinha muitas ideias de lá e de como fazer as coisas, então eu não assisti todas as temporadas de uma vez no Porta dos Fundos, mas a gente assistia um episódio ou outro. Durante a pandemia, eu assisti todos, desde o começo até o fim, e agora eu tô fazendo isso tudo de novo com você. E você pode falar um pouquinho sobre por que você gosta? Você está assistindo já pra terceira vez? Obviamente você ama o programa. É um show que não tem. É uma série. É uma série, mas é uma série de comédia muito simples. Por que você gosta tanto? Eu acho que é por causa disso, porque é simples. Você não tem milhões de personagens para seguir as diferentes histórias e as diferentes narrativas que vão ser criadas ali. São rápidos os episódios, cada um tem 23, 25 minutos. É é fácil de entender também. E, principalmente, eu amo o humor do Seinfeld, em geral. Eu gosto do humor irônico, sarcástico, meio dark, às vezes, e Você acha dark? depende, né, tem algumas coisas que sim. Hoje em dia, sim. É, foi gravado nos anos 90. Uhum. Eu acho que começou em talvez o ano 90 mesmo, mas eu posso estar enganado. Mas sim, tem muitas piadas que hoje em dia não, como é que eu quero falar isso? Não seriam aceitas. É, ou não Seriam de cairia mau muito bem. gosto. Seriam de mau gosto, Exatamente, sim. isso. Mas também, assim, sendo bem sincera, não é algo que me incomode, porque eu sei que foi feita numa época diferente, e pelo menos eu sou madura o bastante pra entender que não é assim hoje em dia, e eu posso diferenciar as coisas. Então, tudo bem. Eh, eu não vou parar de assistir o Seinfeld por causa disso. Sim, Então, sei lá, eu sempre fui super, hiper, mega fã de Friends, né. Friends é o que tinha na minha casa, que eu, meu pai e minha mãe, a gente assistia, e não o Seinfeld. O Seinfeld, eu não lembro de ter assistido quando eu era pequena, eu não sei se passava pra gente no Brasil, o Seinfeld também. Eu só fui descobrir o Seinfeld muito, muito, muito mais adulta, assim, na época de faculdade. Eu não sabia da existência antes. sim. Desculpa, Alex, eu estava rindo porque bem recentemente você começou a falar super, hiper, mega, super, hiper, mega. Eu só reparei editando os episódios. Então, quando você fala, tipo, eu sempre vou dar uma risada. É tão fofa, Emma. Bom, agora eu vou parar de falar. Boa sorte. Bom, Alex, uma coisa que eu gosto muito sobre da série
que eu não sabia a primeira vez que eu assisti alguns episódios, é que eles estão fazendo mais ou menos tudo ao vivo, né? Sim, na verdade é não tudo, né, as cenas de rua e etcétera não tem o auditório, né, você não tem a plateia assistindo, mas as cenas dentro dos apartamentos e que são dentro de estúdios, sim, você tem lá. Igual como é feito com Friends. Eu não fazia ideia quando, por exemplo, quando o Kramer entra, ele abre a porta do jeito dele e se escuta todo mundo batendo palmas, tipo, ah, ele chegou. Sabe que isso foi tipo um áudio colocado depois, tipo um Não. dublado. Não, e normalmente, assim, eu não sei se isso foi feito no Seinfeld, mas você tem horas de bater palma, você tem, horas de dar risada, então vem lá uma pessoinha com plaquinha, tipo, É, palmas, e assim vai. Mas é tudo muito orgânico, pelo menos o que eu sinto com o Seinfeld, assim, as risadas são realmente verdadeiras. Não é um auditório sendo forçado a rir. eu concordo totalmente. E posso te fazer uma pergunta? Uhum. Quem é sua personagem preferida? Ah, preferido não tenho, eu acho que eles 2 são tão individuais e tão diferentes um do outro. Você tem o mais paranoico, que é o George, você tem o doidinho, que é o Kramer, você tem o que é mais bem-sucedido e etcétera, mas tem algumas questões que é o Jerry, e tem a Elaine no meio desses 3 homens doidos tentando viver a vida dela, sendo que um desses homens é o ex-namorado dela, então é tudo tão específico e tão diferente, que não existe um preferido. É, então tem 4 personagens principais, pelo menos. Tem algumas pessoas que aparecem de vez em quando, Oh, hello, Newman. por exemplo, o Newman, mas eu acho que a minha preferida, pelo menos agora, é Elaine. Eu acho que depende da temporada mesmo. Sim, mas eu adoro os gestos dela, o jeito que ela a risada dela é muito boa. Ela sempre tipo: "Get É muito bom. Assim, quem eu tenho mais vontade de sacudir e dar um uns tabefes, assim, uns tapas na cara é o George, meio que como é possível uma pessoa ser assim? Eu tô Ele ficando que meio chateado com o George. mas é de propósito, eles fazem isso de propósito. Eu sei, mas depois de 5 temporadas, é tipo: "Tá bom, pode". Eu acho que é isso que é bem interessante, porque normalmente numa série as personagens, você começa a conhecer eles e eles fazem erros e eles aprendem, mas no Seinfeld nunca ninguém aprende nada. Não, não existe uma evolução, né. Mas o que eu tô gostando ainda mais também é você ver o por trás disso tudo, você vê entrevistas feitas na época com os atores e entrevistas hoje em dia, e você vê como que certas cenas foram criadas e como é que foram pensadas e como que o Seinfeld realmente mudou a indústria da televisão na época. E isso pra mim é tudo novo, assim, você vai descobrindo aos poucos, né, porque, de novo, mesmo se tivesse passando no Brasil na época, eu tinha 4 5 anos, eu não estaria acompanhando a Seinfeld na época. Não, eu tenho a memória dos meus pais assistindo o último episódio. Eu acho que eles convidaram amigos em casa para assistir com eles. Eu lembro disso, mas é uma memória que é uma das talvez é a minha primeira memória
Tô brincando, mas a gente era muito jovem. Sim, sim. Então, é isso, é um show sobre nada, é uma série sobre nada, literalmente, e que me agrada muito. Eu gosto muito disso. É, às vezes eu acho que Karaoke Connection é mais ou menos isso. É um podcast para aprender português, mas é sobre nada. Então você é o Jerry, eu sou a Elaine. Depende do dia. Última pergunta, Alexia. Qual seria a porcentagem não. Vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Hã, porque tem muitas piadas dos anos 90 que eu não entendo. Então, você entende qual seria a porcentagem da série que você entende? Eu acho que uns 75, 80%, porque, por exemplo, tem muitos nomes de pessoas que eles jogam no ar, que eu não sei quem são, não faço ideia, mas não quer dizer que eu não entenda a piada, o significado da piada. Então tem um contexto ali que eu posso parar pra pesquisar, mas, por exemplo, o episódio que a gente assistiu ontem, foi imitando a prisão do O.J. Simpson. Sim. E, assim, eu é muito engraçado isso, porque eu acabei de assistir um novo documentário que tem do O.J. na Netflix. Eu já conhecia a história, já sabia tudo, mas eu nunca tinha visto tão profundamente quanto esse documentário. E foi muito legal de ter feito a conexão. Então, para quem viveu nessa época e acompanhou o Seinfeld junto com os acontecimentos dos anos 90, eu imagino que, assim, meu Deus, eles recriaram um fato histórico da história americana do O.J. Alguém aprovou disso ir para o ar e passou na TV americana. É uma loucura isso na minha cabeça. É uma loucura, é impressionante. Sim, não pensei nisso, mas é uma boa forma para você aprender mais sobre a cultura americana. Para mim também, para aprender sobre uma época eu era que eu era muito jovem ainda, mas eu queria te perguntar, Alex, você acha que existe ou existiu uma série no Brasil que é parecido com Seinfeld? Eu acho que não necessariamente a mesma coisa, mas nós tivemos séries maravilhosas, por exemplo, Os Normais, você assistiu? Sim, Que é com a Fernanda Torres, a nossa queridíssima, que, fez ela Ainda Estou ainda está Aqui. aqui. É. Temos várias, assim, Eu esqueci totalmente que ela fazia os normais também. sim, Nossa, eu preciso assistir isso de novo então. Os Normais é ótimo, A Grande Família também é super legal, porque é uma história sobre uma família, mas ao mesmo tempo sobre nada. São as loucuras daquela família. Eh, Sai de Baixo, eu acho que Sai de Baixo seria o mais perto do Seinfeld. Sai de baixo? Que era um programa de auditório mesmo, tudo era feito ao vivo, comédia, Um programa de quê? auditório. Ah, Tudo era feito ao vivo, dentro do estúdio, gravado ao vivo, feito ao vivo, não tinha cenas pra fora nem nada, era um programa de auditório mesmo. Eh, e com piadas que hoje em dia, se você escutasse, você falasse: "Meu Deus do céu, como é possível que vai isso ser muito existiu?" cringe. Hã? Vai ser muito cringe. Às vezes é vergonhoso mesmo, Sim. mas com atores excepcionais, maravilhosos. Sai de Baixo é uma série que marcou muito a minha infância e adolescência. E tem uma que eu já falei algumas vezes aqui sobre também, que é a Escolinha do Professor Raimundo, Eu acho que eu lembro disso. Sai de que baixo eu nunca escutei falar. Sai de Baixo é ótimo, vale a pena pesquisar. E a Escolinha do Professor Raimundo com o Chico Anísio, que foi o criador disso tudo e ele era o ator comediante também.
era, assim, um primor da televisão brasileira. Então, tem muita coisa boa. Tem coisas mais modernas e mais antigas, tem muita coisa boa. Sim, tem muita coisa boa. Acho muito engraçado que a semana passada, gravou um episódio sobre Ainda Estou Aqui, um filme muito pesado, mas um filme sensacional. Ganhamos o Oscar de melhor filme internacional, dá Isso licença. mesmo. E agora estamos falando sobre uma série que é literalmente sobre nada, e as 2 coisas são muito boas para aprender mais sobre culturas diferentes. Sim, com certeza, com certeza. Bom, E é isso, eu acho que sobre Seinfeld, se a gente quiser se aprofundar, temos que chamar o Andrew. Eh, e é isso, pessoal, eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem sobre Sai de Baixo, a Escolinha do Professor Raimundo, Os Normais, eh, e tem mais. Depois a gente podia escrever um e-mail e mandar para o pessoal com as nossas indicações. sim, se você quer receber nossas recomendações de séries, de música, você pode entrar no nosso site e inscrever no nosso newsletter, que é todas as coisas que a Alexia me ensina e coisas do Brasil e da cultura brasileira. Eu aprendo muito com você, Alexia, e é muito divertido com mais pessoas aprendendo juntos. Sim. Bom, agora a gente está conversando sobre nada. Então pronto, pessoal, então até o próximo episódio e eu espero que vocês tenham um ótimo dia por aí. Ciao. Tchau. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.